Olá, Oi! Estamos ao vivo, YouTube e Instagram, mas não te vejo no Instagram. peraí, vamos lá de novo. Peraí, só um minutinho. Vamos nos conectando, né? Vamos sempre esse comecinho. É o tempo também de vocês entrarem, que hoje a live é bem leve, mas é bem importante. Então, vamos aguardar aqui o YouTube e o Instagram passar aqui as notificações para que a gente possa falar desse tema que é tão importante, que é a criatividade na infância. Hoje vai ser leve, a gente preparou vários materiais bem legais para vocês, acho que vai ser bem legal. Iba, vamos direcionar o pessoal que queira ver a minha carinha para o YouTube, porque tá tudo preto aqui, É tá verdade. preto. Mas o áudio tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Então não tem problema, deve ser alguma questão aqui com o meu celular. Eu vou inverter então aqui a minha câmera, para tentar pôr aqui para vocês verem a Renata aqui no YouTube. Enquanto está aqui, né? A gente vai aproveitando. Quem tiver aqui no Instagram e quiser ver melhor, pode ir para o YouTube, que a gente está ao vivo. A gente se adapta, né? Faz o que é possível. Não tem problema. Quando é ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Então vamos lá. Bom, acho que o tema hoje é bem leve, né, Rê? Mas é um tema bem importante. É um tema que a gente separou. A gente tem feito bastante conteúdo sobre esse assunto essa semana inteira nas redes sociais. Então é um tema que é muito importante da gente conversar. Então a gente separou algumas coisas para falar sobre a importância da criatividade na infância. Vamos começar? Exatamente. Vamos, aproveitando para falar para todo mundo que o vídeo fica uma semana lá no nosso canal do YouTube e todas as terças-feiras, às 16 horas, tem um tema novo. O tema da semana que vem, nós vamos falar sobre ambiente estresse tóxico. Hoje em dia se fala muito, né, sobre pessoas tóxicas, então a gente vai explorar um pouquinho sobre isso e os impactos desse ambiente tóxico para o desenvolvimento das crianças. Mas vamos falar hoje agora sobre criatividade. Por que é tão importante a criatividade na infância, principalmente, mas que não deveria ser deixada de lado jamais, né? Depois aí na vida, na adolescência, na vida adulta, a gente vai criando alguns filtros, alguns bloqueios, mas é muito importante a criatividade aí ao longo da nossa vida. Isso hoje traz grandes diferenciais, principalmente quem está aí no empreendedorismo, né, quem está aí na procura por empregos. Então, hoje é um requisito, né, os checklists dos novos requisitos para bons candidatos, principalmente são aqueles que conseguem pensar fora da caixa, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre esse tema, que é muito frequente na criança, e por que ele é importante. Isso. Então vamos lá, acho que definição básica, né? O que é criatividade? A criatividade, ela é a capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas. É muito interessante que tem muitos pais que, quando chegam assim no consultório, a gente vai conversar, eles falam: ai, Bárbara, eu não sei brincar, não tenho criatividade, eu não sei fazer isso. E aí a gente precisa pensar um pouquinho, porque a criatividade é inerente do ser humano, é algo que a gente nasce com isso, a gente nasce com essa habilidade, mas como qualquer habilidade, ela precisa ser treinada e ela precisa ser aprimorada e desenvolvida para que ela possa atingir o máximo potencial. Então, se a gente tolhe
a nossa criatividade, se a gente tolhe todas as nossas potências, a gente realmente não consegue criar, não consegue produzir, não consegue inventar coisas novas. E como você disse, né, Rê, é super, super importante a gente desenvolver a criatividade para esse mundo hoje que está cada vez mais tecnológico, cada vez mais exigindo habilidades que são referentes à inteligência emocional. Então, e a criatividade, ela permite com que nós, né, crianças, adultos, a gente tenha contato com diferentes situações que muitas vezes não são viáveis na vida real. Quando a gente não permite a nossa criatividade aflorar de uma maneira tranquila e leve, dificilmente a gente consegue fazer isso com as crianças. Então, como sempre a gente fala aqui no Pais Preparados, Filhos Felizes, a gente vai dar sempre dicas de como você pode fazer com seu filho, mas a gente nunca pode tentar fazer uma coisa que a gente não aplica na gente. Então, as nossas dicas sempre são para os dois, né? Tanto para as crianças quanto para os pais, porque isso é muito importante. Exatamente. E lembrando aqui, só trazendo um pouquinho para os conceitos básicos, os primeiros 6 anos a gente chama de primeira infância. E nesse momento, a criança ela precisa experimentar novas e diferentes situações para ela ir criando as conexões neuronais. Então, lembrar que quando o bebê nasce, ele tem um neurônio, tem vários neurônios, na verdade, mas ainda não existem tantas conexões entre eles. E o que a gente faz quando a gente permite que essa criança tenha uma nova experiência ou uma nova vivência? A gente começa a deixar essas conexões mais fortes, e quanto mais fortes, mais habilidades essa criança vai tendo ao longo do tempo. Então, a gente consegue conectar áreas que estão bem distantes e com uma velocidade de processamento da informação muito rápida. E por isso que o brincar criativo é importante, porque a gente está permitindo que essa criança ela consiga extrapolar, além das experiências que ela tem e retira da vida real, das vivências de coisas práticas, ela consegue criar novas oportunidades através do mundo da imaginação, do que ela conseguiu criar, das fantasias. Então, é por isso que é muito engraçado quem tem aí filho de 3, 4 anos, vira e mexe, a criança pede uma fantasia, e ela se fantasia do personagem favorito, e ela, de repente, ela não quer mais ser a filha, ela quer ser a irmã, ela quer ser a mãe, ela quer ser a avó. Então, ela cria inúmeras possibilidades diferentes, configurações diferentes para vivenciar esses diferentes papéis e diferentes personagens. E tudo isso, ela vai criando e vai trazendo mais bagagem para construir o que ela vai levar para a vida adulta. Então, essa primeira infância, isso é muito natural da criança. Está muito aflorada, a criança descobre, a criança quer ver coisas novas. Então, cabe aos adultos entenderem essa criança, tirar os óculos de adultos e trocarem as lentes quando for brincar e quando for conversar com uma criança, no que se refere ao processo criativo e imaginativo. Sim, e é interessante porque quando a gente está pensando em criatividade, a gente precisa entender que educar exige uma criatividade imensa, né? Exige essa habilidade da gente criar, da gente inventar, da gente se reinventar, porque a criança ela não vem pronta, né? Ela não vem com aquelas situações que a gente esperava. Então, exige muita criatividade. E a gente vai dar hoje algumas dicas para aprimorar. Então, se você precisa de ajuda, se você acha que a sua criatividade está ruim, fica aqui com a gente, porque a gente trouxe algumas dicas importantes, não só para desenvolver a sua criatividade, mas também a criatividade dos seus filhos. Mas antes de dar as dicas, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre por que é importante. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso. Então, toda vez que a criança, ela cria, a gente dá uma oportunidade para ela criar, nada mais
o que a gente está fazendo? Criando uma possibilidade, ou seja, uma oportunidade dessa criança desenvolver um raciocínio. Então, imagina a criança montando um carrinho com garrafa PET, por exemplo, que é uma das brincadeiras que desenvolve muito a criatividade. Então, a criança produzir o seu próprio brinquedo. Então, e se eu colocar essa rosquinha aqui, se eu colocar a rodinha aqui embaixo, será que ele vai andar? Será que ele não vai? Então, a gente cria possibilidades de experimentações que vão ser fundamentais para que essa criança desenvolva um raciocínio lógico e também, muitas vezes, o raciocínio abstrato, porque muitos desses elementos são elementos imaginativos dessa criança. Então, tudo isso ela está criando, ela está construindo, ela está criando novas possibilidades de sensação, de conotação, de causa e efeito. Se eu fizer isso, causa isso. Ele fez isso, foi para cá. Então, tudo isso é um repertório que a gente está oferecendo para a criança através de brincadeiras, por exemplo, que desenvolvem tanto a parte da criatividade quanto da imaginação. Sim, e isso é tão fundamental porque ela vai ajudar a criança a interagir e a aprender a lidar como o mundo funciona. Então, isso é tão importante, esse desenvolvimento desse raciocínio, porque muitas vezes a criança ela tem essa dificuldade de trazer ali para o mundo real essas criações abstratas. Então, isso é muito importante. E o segundo ponto importante é aprender a lidar com o imprevisível, que é o tal pensar fora da caixa, que fala-se tanto hoje sobre habilidades do futuro, fala-se tanto sobre o que esperar, como se diferenciar, por que a gente precisa treinar essas habilidades. O imprevisível é o que a gente faz no dia a dia, né? Quantas vezes a gente tá ali, a gente precisa fazer algo que saiu daquilo que a gente estava programando, saiu daqui, por exemplo, a gente vai fazer uma live e não funciona. Não estava previsível, a gente estava aqui no Instagram e simplesmente não funcionou. O que a gente faz? Lida com a criatividade. O que a gente faz? Vira a câmera, vira o computador. É isso, a gente tem que ter jogo de cintura, a gente precisa aprender a lidar com o imprevisível. Porque a gente tinha duas opções: travar, desistir, não deu certo, então vamos cancelar, não vamos fazer a live. Não, é lidar com o imprevisível, é ter esse jogo de cintura, é tentar entender como que você pode fazer para lidar com essa situação. Então, isso é muito, muito comum, essa dificuldade que às vezes a gente tem, e às vezes não. O mundo real, quantas vezes coloca a gente em situações que a gente precisa ter esse jogo de cintura. E a criatividade, ela é uma habilidade muito importante para o desenvolvimento. A gente precisa ter. E o que eu percebo é que quanto menos as pessoas, né, crianças, adultos, adolescentes, têm esse jogo de cintura, têm essa habilidade emocional, menos criativas. Então, assim, pensar fora da caixa exige estabilidade emocional, exige tranquilidade e exige, bom, o que eu posso fazer com esse problema? O que eu percebo, tá? Que aí vai até entrar, vou até dar um spoiler, vai entrar em algumas dicas que a gente vai dar já. Quando a gente oferece tudo pronto para as crianças, então faz assim, deixa assado, a gente não deixa a criança pensar fora da caixa. E aí ela se torna um adulto preguiçoso que fica dependente do chefe. Então, por exemplo, o chefe passou uma lista de tarefas, que aí deu algum problema, aí pronto, não fiz, porque você não mandou eu fazer, né? Só que porque aquele problema estava ali, estava instaurado, sabe que precisa resolver, mas é tão dependente do outro mandar, do outro direcionar, que não consegue pensar fora da caixa. Então, é muito, muito importante a gente pensar sobre isso. Isso, e às vezes a gente acredita que a nossa saída seja melhor, mas nem sempre. As crianças às vezes vêm com novas oportunidades que, nossa, quantas vezes vocês não falaram, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, deixar essa criatividade, dar espaço para que essa criatividade, que essa
imaginação aflore nessa fase é muito importante, porque geralmente e até inconscientemente o adulto acaba fazendo muita poda na criança. Então, por isso que a gente trouxe esse tema, porque faz parte da nossa rotina, das tarefas, então, e bloqueando, a criança quer fazer uma coisa, sem perceber, a gente acaba tolindo, tolhe daqui. Então, com o tempo, essa criança vai perdendo a capacidade criativa e imaginativa, mas isso vai ter uma consequência futura, e é sobre isso que a gente quer falar para alertar e evitar lá na frente um monte de problema que pode vir, que está relacionado até ao mercado de trabalho. Hoje a gente encontra muito isso no nosso mercado de trabalho, mas que é algo que a gente pode trabalhar agora, desde da infância, né, para evitar essas questões lá na frente. Sim. E aí, o terceiro ponto de importância é aprender a experimentar uma situação nova, que tem tudo a ver com esse ponto 2, que é lidar com o imprevisível. A criança, quando ela tem essa experiência de estou com um problema, como vou resolver? Então, eu faço isso muito no consultório. Então, às vezes, tinha uma criança que ela queria montar um ventilador. Falei, tá bom. Vamos lá. Eu deixo a criança sempre muito livre. Você quer montar um ventilador? Vamos montar um ventilador. E aí, o que a gente precisa para montar o ventilador? Aí a criança falou assim: a gente precisa das pás do ventilador. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Que elementos que eu tenho aqui que a gente pode usar? E aí eu tinha uns pinos de boliche de plástico. Aí eu falei, podemos usar os pinos. Eu falei, podemos usar os pinos. E aí a gente foi indo, e aí algumas coisas deram certo, outras não deram, porque a criança ela queria fazer aquele ventilador imaginário que estava na cabeça dele rodar como um ventilador normal. E eu falei, bom, a gente vai ter que usar a nossa imaginação. E aí eu tinha barbante, e aí eu fui também deixando a minha criatividade rodar ali junto com ela. Então a gente criou, fez o tal do ventilador e ficou incrível, ficou muito bom. A gente conseguiu e ela ficou satisfeita, eu fiquei satisfeita, a gente conseguiu. A grande dificuldade dessa criança é a interação social. Ela tem muita dificuldade de fazer amigos, muita dificuldade de dialogar, e esse foi um ganho tremendo, porque com a criatividade, com a escuta, com a capacidade que ela teve de expressar aquela vontade, aquela coisa que ela estava querendo fazer, e me escutando, interagindo, tentando, errando, ela teve um ganho danado de autoconfiança. Então, agora a gente também expressa a nossa criatividade, a gente aprende a experimentar essa situação nova, a gente lida com ela e a gente consegue, muitas vezes, aprender essa habilidade de trocar. Então, que é uma criança que tem muita dificuldade de compartilhar ideias, de brincar junto. Então, quando a gente pôde fazer isso, a gente pôde experimentar e as ideias foram fantásticas. Eu sempre me surpreendo com as crianças, não me canso de me surpreender, porque elas são fantásticas, têm ideias maravilhosas, e eu nunca ia pensar em montar um ventilador. Então, assim, hoje eu já tenho essa habilidade. Se alguém quiser, se alguma outra criança falar assim, quero montar um ventilador, eu vou falar assim, eu já sei como fazer um. Então, precisa ter essa abertura, porque experimentar uma situação nova, e eu tenho certeza que por que funciona? Quando a gente experimenta uma situação nova, a gente consegue levar, generalizar nas outras situações que acontecem no nosso dia a dia. E aí, passou algumas semanas, ela me disse que ela conseguiu chamar uma amiga para brincar, e que elas puderam brincar. Por quê? Porque quando a gente tem uma boa experiência, a gente experimenta uma situação nova, a gente já sabe que a gente dá conta de lidar com os problemas. Então, isso é muito legal. E compartilhar, eu acho que isso é o melhor feito, né? Você conseguir fazer, criar, inovar e compartilhar com outras pessoas esse seu grande feito. Então, isso também acaba trabalhando a questão de autonomia, acaba trabalhando a questão da autoestima das crianças, que está tudo sendo construído ali, secundário a esse processo de interação entre a criança e o ambiente que ela está inserida.
Sim. E o último é esse ponto que você já falou, né, Rê, que é a oportunidade de representar outros papéis ou personagem. Muitas vezes a gente fica um pouco cansada da criança, a gente está falando com ela, aí ela fala, não, mas eu não sou fulana, eu sou uma borboleta. Aí a gente, não, eu tô falando sério, eu sou a borboleta. E eles ficam ali, a gente às vezes fica bravo, mas é sério, agora é sério, não é para brincar. Só que a criança, ela vai desenvolvendo a criatividade, a capacidade dela de se comunicar e de se relacionar através da criação. Então, assim, preste atenção no seu estado interno, na sua irritabilidade, na sua sempre falta de paciência, porque isso é prejudicial a longo prazo. Quando a criança está ali, então eu tinha uma mãe que ela ficava muito brava porque o filho tinha um cachorro imaginário. E ela falou, Bárbara, tá chovendo, eu tenho que esperar o tal do cachorro sair, porque o cachorro não quer sair nunca, e ele que tem que entrar no carro, põe a cadeirinha na criança, põe a cadeirinha no cachorro, e assim, porque às vezes era um caos, porque assim, tinha o cachorro, entrou o cachorro, não entrou, ele ficava assim, a gente foi aos poucos, conversando, ajudando também a mãe a trazer leveza, porque o que acontecia? Quanto menos leveza ela tinha, mas aquela criança também ficava ansiosa e queria trazer. Então, quando ela pôde entrar na brincadeira, pôde aceitar esse tal desse cachorro imaginário, pôde fazer, pôde brincar ali com a criança, isso trouxe mais leveza. E ela pôde também expressar, porque o que acontecia? Era uma criança que tinha muita dificuldade de falar o que sentia. Então, esse cachorro falava muito por ela, né? Ah, esse cachorro, o cachorrinho tá bravo, ou o cachorrinho tá cansado, ele sempre falava sobre isso. E aí, aos poucos, a gente foi trazendo aquela coisa que o cachorrinho estava sentindo para ele. Ele pôde, aos poucos, assumir que era ele que estava sentindo, que ele que estava precisando de atenção. Ah, que o cachorrinho, ele quer colo. Então, ele ficava falando sempre nessa abstração. Ele achou um jeito criativo, não deixou de ser muito criativo, para representar aquilo que está acontecendo. E a mãe ficava muito assustada, muito sem saber o que fazer. E aí a gente precisou primeiro passar por esse período de interação com esse cachorrinho imaginário, até o momento que essa criança pôde dizer sobre ela, sobre eu. Porque essa coisa do eu, ele é muito difícil. Apesar da criança nascer muito egocêntrica, ela tem essa dificuldade de expressar aquilo que ela pensa e que ela sente. Isso é bem comum, né? Falando um pouco até do cachorro imaginário, tem muitas crianças que têm um amigo imaginário. Então, pegando aí os primeiros 7 anos de vida, principalmente entre 3 e 6 anos, é uma fase que é muito comum as crianças terem esse amigo imaginário. Então, é um ponto que a gente pode trazer para os pais não ficarem preocupados, porque muitos pais acham que a criança está vendo coisas, está ouvindo coisas, se preocupam mesmo de que algo orgânico, alguma doença esteja, né, ou algo psíquico. Então, é importante enxergar que isso existe, que é normal nessa faixa etária, que a criança sabe, né, apesar de ter dificuldade entre diferenciar o que é real do que é fantasia, é importante que os pais sinalizem como um amigo, um cachorro imaginário, isso é importante, mas tratar isso com naturalidade. Então, a criança fala, às vezes, do cachorro, é importante a gente acolher quando a criança traz o tema, a criança traz uma necessidade do cachorro, a gente ouve, acolhe, sinaliza que é o amigo imaginário, é o cachorro imaginário, e respeita. Também não precisa ficar em cima, perguntando toda hora, reforçando sobre essas entidades imaginárias. Mas é importante, acontece com muita frequência, não é incomum acontecer, e depois, geralmente, de 6, 7 anos, simplesmente esse amigo, esse cachorro desaparece da mesma forma que ele veio, ele vai embora, e aí fica só os registros engraçados, cômicos dessas histórias. Exato, porque aí eles já desenvolveu uma maturidade emocional, cognitiva, já tem uma relação social mais estruturada, então essa questão emocional, ela não precisa aparecer com tanta força. E aí até é importante, a gente já vem aqui para o próximo
slide que tem a ver exatamente isso. Qual que é a relação entre criatividade e maturidade? É isso que a doutora Renata acabou de falar. A criança ela tem ainda dificuldade de diferenciar o real da fantasia. E isso tem a ver com o desenvolvimento cerebral daquela criança, né? Ainda ela precisa desenvolver algumas conexões, então tudo aquilo que ela sente, que ela pensa, que ela imagina, é sentido como real. Então, quando ela apresentar um amigo imaginário, trouxer alguma coisa, é importante a gente ouvir, é importante a gente validar, é importante a gente tentar acolher, porque ela está passando alguma informação importante. Toda vez que a gente diz que é uma bobagem ou que para com isso, nada disso existe, a gente está perdendo uma grande oportunidade de entender o que essa criança está querendo comunicar. Isso, e aí até me veio aqui na cabeça uma questão muito comum que tem a ver com a capacidade criativa, imaginativa da criança, que ela começa a ver bruxas, ela começa a ver fantasmas, e ela fala com muita propriedade para o pai e para a mãe, que está com medo porque ele tem a bruxa lá no quarto. Então, é importante, o que de forma inconsciente a gente acaba falando? Não, imagina, bruxa não existe. Não, imagina, fantasma não existe. Mas a criança, ela ainda não conseguiu diferenciar a fantasia da realidade. Então, para ela, aquilo existe e é como se a gente não estivesse acolhendo e dando atenção para aquilo que ela está trazendo, para aquela informação que ela está trazendo e que para ela é muito importante. Então, saber lidar com essas questões é um ponto de atenção para a gente até conseguir contornar a situação de uma forma que não piore, porque quando a criança te traz uma questão, que é, por exemplo, o medo relacionado à bruxa, e a gente fala que ela não existe, a gente está piorando essa insegurança da criança, esse medo. Então, a gente não está conseguindo oferecer o recurso correto e adequado para que ela consiga trabalhar com essa questão, porque para ela isso é muito real. Sim, exatamente. O que a gente precisa sempre trazer é esse acolhimento sobre aquilo que está acontecendo e ajudar a criança aos poucos a entender. Uma coisa que a gente fala muito aqui é sobre colocar foco naquilo que a gente quer que a criança desenvolva, naquilo que a gente quer que a criança atinja, e não colocar foco naquilo que a gente quer que ela pare de fazer. Porque o que acontece? Quando mais a gente fala que a bruxa não existe, o foco está onde? Na tal da bruxa, na tal do medo, naquilo que está acontecendo. Então, a gente precisa, muitas vezes, quando a criança é pequena, eu gosto de trabalhar sobre, e como é que é essa bruxa? Ela é grande, ela é pequena? E aí eu vou trazendo recursos para a criança. Falei, deixa eu te contar um segredo, sabia que se a gente pega essa varinha, e eu pego qualquer coisa que eu tô na minha mão, e a gente fala tal palavra mágica, ela fica pequenininha e cabe no nosso bolso, e aí a gente vai usando a fantasia, usando a criatividade e ajudando a criança a saber que ela tem controle sobre aquilo que ela pensa e aquilo que ela sente. Quando a gente fala para ela que aquilo não existe, que aquilo é bobagem, a gente está dizendo para ela que ela não tem capacidade de lidar com aquilo que ela está sentindo. E aí ela vai falando, bom, minha mãe está falando que não existe, mas eu acho que existe, eu sinto que existe, eu imagino que existe, então alguma coisa está de errado comigo. E aí ele vai ficando com vergonha de expressar aquilo que está acontecendo, aqueles pensamentos. Então entra naquele movimento com a criança, dê recursos, ajude ela a lidar e trazer de uma maneira leve. Eu gosto sempre de pegar os medos das crianças e trazer elementos engraçados, trazer elementos criativos, aonde ela possa pensar. Então, tem um livro que é até famoso, que chama Como Apavorar as Bruxas. É um livro bem bonitinho, tem uma grafia maravilhosa, tem uns desenhos maravilhosos, eu adoro ler isso com as crianças. Porque o que a gente faz? A gente vai lendo, ele vai dando dicas de como a gente pode apavorar as bruxas. Então, ele fala, a bruxa tem isso, tem aquilo outro, e são duas crianças que vão explorando as possibilidades. E as crianças, conforme eu vou lendo, eles amam representar.
Então, tudo que o livro e a criança vai fazendo, ele faz também. E isso desenvolve muito a criatividade. E aí eu falo assim, nossa, você viu como essa criança é corajosa? E aí, geralmente, eles falam, eu também sou, eu também sou. Eu falei, nossa, você também é? E o que você pode fazer? Então, eu pego sempre um livro, e aí, já estou dando alguma dica, mas a gente já vai entrar nas dicas. Eu sempre pego um livro onde tem algum tema que a criança precisa trabalhar, e aí a gente conversa, a gente usa a criatividade, usa o lúdico para expressar aquela emoção. Então, assim, não precisa ter um livro específico sobre aquele medo. Eu gosto de usar qualquer história que possa ajudar a lidar com aquilo, porque a criatividade auxilia no desenvolvimento da maturidade emocional. Quanto mais a criança puder usar a criatividade dela para lidar com aquilo que ela está sentindo, para lidar com aquilo que ela está ansiosa, com medo, mais ela vai desenvolver essa maturidade. Então, isso é muito importante, gente. A criatividade é algo que a criança, ela tem de forma espontânea e a gente vai tolhindo, e quando chega na vida adulta, a gente faz cursos para desenvolver a criatividade. Exatamente. E não só a maturidade e habilidade emocional, a habilidade física também. Então, a criança fica ali pensando, nossa, se eu colocar esse banquinho aqui, será que eu consigo chegar mais alto? E ela vai, ela coloca, ela cria situações que ela mesma vai conseguir se desenvolver dentro de uma nova possibilidade. Então, não duvidem, eles são extremamente criativos, são os pequenos cientistas, e a gente deve sim, como pai, como cuidador, entender, compreender, para que a gente consiga fomentar esse processo que na criança é muito natural, é inerente, mas que vai se perdendo ao longo do tempo, por conta dos filtros, dos bloqueios, do racional que a gente acaba usando muito no nosso dia a dia. E é inconsciente, porque ninguém quer fazer nenhum mal para a criança. Mas só de saber dessa importância, da gente ter esse olhar crítico e tomar cuidado do como a gente fala, do que a gente fala, já vale a pena para a gente criar um campo, um ambiente propício ao desenvolvimento dessa criança. Exatamente. E aí vamos às dicas, que eu acho que é o que as pessoas mais gostam, né? A gente também adora dar dicas, mas é importante porque quando a gente pega um tema, a gente precisa pensar, puxa, eu não faço nada disso. Já estraguei tudo, tô perdida. Eu falei, não, é pegar um tema bom, não é uma coisa que eu prestava atenção, vou prestar atenção agora, e o que eu posso fazer para melhorar, que é sempre o nosso objetivo. O foco é, pega a informação, primeiro aplique em si, para depois aplicar nas crianças. A gente precisa sempre experimentar e tentar desenvolver o melhor que a gente tem em nós, para que a gente possa desenvolver nas crianças. Então, a minha primeira dica para vocês é não tire conclusões pelas crianças. O que isso significa? Deixa a criança explorar. Por mais que você saiba que determinado objeto não cabe dentro do outro, deixa a criança experimentar e ver que aquilo não cabe. Ela precisa tirar aquela conclusão. Muitas vezes a gente acha que a criança está teimando, mas eu já falei que isso não vai funcionar, ou então isso não dá certo, e a gente fica incomodada com aquela, e a gente acha até uma teimosia, mas não é uma teimosia no sentido de embate, é muito mais uma coisa do eu preciso experimentar por mim, eu preciso tentar. Claro que em alguns momentos é possível, alguns momentos não. Sempre que não for oferecer um risco ao ambiente ou à segurança dessa criança, deixa essa criança tentar. Ela precisa aprender a tirar as conclusões, ela precisa tentar aprender a desenvolver isso, porque isso desenvolve a criatividade, desenvolve a capacidade de raciocínio lógico e abstrato. Exatamente. E a outra dica que eu gostaria de trazer é sobre o que as crianças mais gostam de fazer na vida. Eu já fiz uma enquete e foi unânime essa enquete. O que você mais gosta de fazer? Brincar. Toda criança adora brincar. Por quê? Porque na brincadeira ela consegue ter o brincar livre, permite que ela consiga enfrentar diferentes situações, estar em diferentes situações, criar. Então,
por isso a riqueza do livre brincar. E aqui eu levanto um ponto muito importante para que a gente crie espaços dentro da rotina dessa criança, que hoje, agora nem tanto por conta da pandemia, mas antes as crianças tinham muitas atividades na sua rotina. E elas não tinham tempo para o livre brincar, que é algo muito importante e deve fazer parte. Então, o que é o livre brincar? É deixar a criança ali um pouco sozinha, brincando com ela mesma, construindo um brinquedo novo. Então, dá um monte de sucata. O que será que isso pode virar? Então, coloca lá a garrafa PET, lata vazia, que não ofereça nenhum risco, que não tenha nenhum produto dentro, bolinhas, lã, tecido, o que será que isso pode virar? Então, em pouco tempo, você vai ver a criança construindo um avião com pregador de roupa, né? E assim vai. Então, tudo isso estimula bastante a capacidade imaginativa. Outro ponto que é muito legal, a gente vai perdendo com o tempo, e a gente fez até um post na semana passada, que está lá no Instagram, que é sobre a evolução do desenho. Então, sempre que possível, permitir que essa criança tenha uma folha em branco. Mas pode dar desenhos prontos para a criança pintar? Até pode, mas o ideal quando a gente está falando em estímulo de capacidade criativa e imaginação é que essa criança tenha folha livre para fazer o que ela quiser. E aí você percebe, com o evoluir da idade, os tipos de desenho que vão evoluindo também junto com a idade cronológica da criança. É super interessante, quem ainda não acompanhou, não viu esse post, eu super recomendo, tá lá no Instagram, Pais Preparados, Filhos Felizes, e é muito interessante perceber essa forma da criança perceber o mundo e até se comunicar. Muitas se comunicam por ali, muitas se comunicam através dos desenhos, né? A Bárbara, que é psicóloga, tem muita coisa que ela vê através dos desenhos, que nós, né, de um modo geral, nem aconselho que os pais tentem fazer qualquer tipo de avaliação, não é recomendado, mas um profissional treinado para isso, ele consegue extrair muita informação daquele desenho. Então... Sim, exatamente. Isso é importante, né, Rê? Porque assim, é deixar livre, e se assustou com alguma coisa, não tire conclusões. Vá atrás de alguém, de um psicólogo que, né, a gente é treinado para fazer essas avaliações, porque às vezes a gente tira conclusões, né? Lembra, a primeira dica é não tire conclusões, espere. Se alguma coisa te chamou a atenção, vá pedir ajuda, porque permita esse livre brincar, explore com a criança. Você pode sim perguntar, filho, o que isso significa? E às vezes ele vai te dar um significado que não tinha nada a ver com aquilo que você estava preocupado. Então, mantenha calma, isso é um adendo muito importante. Exatamente, interpretação de desenho é para especialista, não dá para a gente ficar pensando, se preocupando com coisas que às vezes é criação da nossa cabeça, tá? Então, a fantasia, então deixar essa criança ser um personagem, mudar de personagem, a brincadeira que eles adoram também, brincadeiras de coisas do dia a dia, né? Cozinhar, então tem a cozinha ali, às vezes até deixar a criança participar no preparo dos alimentos, lavar os alimentos. Nossa, hoje você é o cozinheiro, isso, hoje eu sou o Masterchef, e aí vai, as crianças hoje adoram o Masterchef, aí elas conseguem, de repente, elas não são mais a mãe, não são mais o filho, elas são a mãe, ou o cachorro, tem criança que vira cachorro. Então, essas inúmeras possibilidades a gente só vai fazer quando a gente é criança. Então, é importante, são experiências, são criações e são formas diferentes de enxergar o mundo. Então, que neste momento são essenciais. Sim, a minha terceira dica, que tem a ver com tudo isso, é não dar respostas prontas. Então, quando o seu filho fala assim, mãe, como é que eu faço para fazer isso? Não, qualquer coisa que te perguntar, o pai, o que eu faço com isso? Assim, filho, o que você acha? Ou o que você já tentou? Ou como que você está tentando fazer? Antes de dar a resposta, mãe, não consegui abrir, você pegar e abrir, fala assim,
Ah, filho, que tal você tentar, ó, para abrir, você precisa girar para a direita, gira para a esquerda. Você vai explicando para a criança. Não dá a resposta pronta, deixa a criança pensar, porque ela vai conseguir aprender a usar a criatividade dela se ela tiver oportunidade, porque a gente vai ficando preguiçoso, tá? Como qualquer músculo, o cérebro, né? Essa coisa do desenvolvimento, eu brinco que a criatividade, imagina um músculo, assim, quando a gente não vai na academia e a gente não pratica esse músculo, ele vai ficando flácido. Qualquer esforcinho a gente já, ai, nossa, tô morrendo, que cansaço, que exaustão. Mas se você treina toda semana, todos os dias, ou um pouquinho, você vai vendo, já vou ficando mais fortalecido, vou tendo outras, vou ficando mais motivado, vou vendo os resultados. Então, assim, não dê resposta pronta. Treine você, por isso que a gente fala, treine em você, quando o seu filho vier perguntar, você fala assim, o que você já tentou, ou o que você acha, como que você poderia fazer. Não estou dizendo que você nunca pode ajudar o seu filho, você pode sugerir. Olha, que tal você tentar desse jeito? Não faça pela criança. Tente orientar. Tenta assim, filho, olha, você tá vendo que você não tá segurando com as duas mãos, então tá difícil de você conseguir rosquear. Então tenta desse jeito, tenta daquele outro jeito. Se você dá pronto, a criança perde a chance de desenvolver a criatividade dela. Exatamente, isso é muito importante que a gente já quer resolver, né? E resolvendo super as coisas. Então, é uma coisa que acaba entrando no nosso automático, então fica aqui o nosso sinalzinho de alerta para propiciar. E são situações básicas do dia a dia, da nossa rotina. A criança quer escovar o dente sozinha, por exemplo. Deixa ela tentar um pouquinho, como que você vai fazer? E aí vai. Então, dar essa oportunidade para ela conseguir. Mas eu não consigo. Vira a escova para um lado. Não, o que você pode fazer? Como que você pode conseguir? Vira a escova. Ele vai criando oportunidades. Isso é bem importante, né? A outra dica que é super importante, inclusive para os adultos, eu acho que até mais para os adultos do que para as crianças, é a importância da gente estar com a mente vazia para estimular a nossa capacidade de criação e imaginação. Pensa naquele dia que você trabalhou, pensou em 1000 coisas, chega uma hora que a cabeça parece que não pensa em mais nada. A gente está ali muito tudo com concreto. E as nossas maiores ideias são quando a gente tá o quê? Às vezes na hora do banho, né? Que é uma hora que você tá mais relaxado, que a cabeça está vazia, desacelerou. Então, dá esse tempo para a mente assentar as informações para propiciar um momento de criatividade e imaginação é importante. E como que a gente pode fazer isso aí no nosso dia a dia, com rotina, com pandemia, com um monte de gente em casa? Então, aproveitando os momentos do nosso dia. Então, por exemplo, na hora do banho, só pensar na hora do banho. Então, a gente recomenda muito que se faça. Quem não consegue fazer a meditação, que é maravilhoso, tem ganhos inúmeros em diversas áreas, não só nessa capacidade de criação e imaginação. O que a gente recomenda também, que é até mais simples e que a gente mais simples, mas não fácil, que é colocar em prática o que a gente chama de atenção plena. E aí, o que é atenção plena? O que é atenção focada 100% no seu presente. Então, você não vai remoer o que já passou e nem ficar preocupada com o pensamento lá no futuro que ainda é incerto. Então, você traz todo o seu pensamento e o seu foco para o que você está fazendo naquele momento. E o que a gente pode fazer? Quando a gente pode praticar atenção plena? Em todos os momentos. Na hora que nós estivermos trabalhando, na hora que nós estivermos tomando banho, presta atenção no banho. Na hora que estiver comendo, presta atenção na comida. Na hora que estiver brincando com o filho, presta atenção no filho. Então, quem pratica atenção plena, consegue ter um aumento de produtividade absurdo, justamente por isso.
Porque não é o tempo que você precisa para executar as tarefas, é a qualidade que você consegue ter e produtividade para desempenhar uma função. Então, quando a gente consegue essa proeza, geralmente a nossa capacidade criativa e imaginativa vem à tona sem muita dificuldade. Então, é o que muitos chamam até ócio criativo, né? Então, estou aqui no ócio criativo. Então, é importante. É muito legal porque as crianças, elas reclamam muito do tédio, né? Nossa, que eu tô entediado. Ai, que tédio. E aí, nós adultos, a gente fica ansioso com o tédio das crianças e a gente quer resolver. Então, assim, não resolvo o tédio deles, deixa, porque ali vai sair momentos muito criativos. E a última dica está relacionada a isso. A gente precisa tentar diminuir o tempo de tela. Por quê? Calma, eu sei que é difícil, eu sei que a gente está na quarentena, eu sei que está todo mundo em casa, que está tudo fechado, que as crianças estão em casa, que elas estão estudando online, mas o que eu tenho percebido atendendo as crianças, né, desde que começou a quarentena, crianças muito ansiosas, com crises de ansiedade, inclusive hoje eu atendi uma criança de 9 anos, a gente fez uma sessão depois à tarde, no começo da tarde, pós-almoço, ela me ligou, porque ela estava com uma crise de ansiedade muito forte. E aí eu fiz todo esse trabalho de respiração. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos respirar? Aí a gente foi respirando, e assim, não teve nada aparente, né? Então, assim, é isso que. E a mãe começou a ficar desesperada e tudo, porque não tinha nada aparente. Ela estava assistindo aula e de repente começou a dar crise de ansiedade. E eu sei, pelo histórico que atendendo a criança, o que tem acontecido. Então, ela tá se cobrando muito, tá ficando muito difícil. E a gente precisou fazer movimentos de respiração. E eu tô trabalhando com ela esse momento de desconexão, dela parar um pouco, dela se levantar, dela respirar. Porque o que acontece? As crianças, elas estão tendo as aulas online e depois, para relaxar, elas ficam também na tela e no computador. E aí o cérebro não tem tempo para se desconectar. Ele fica sempre muito ansioso, muito agitado. E sim, crianças de 9 anos tendo crises de ansiedade fortíssimas. Então, assim, que é preocupante, que sim, a gente precisa entender. Por isso que a gente precisa, o máximo que a gente puder, diminuir o tempo de tela para nós também. Né, Rê? Porque isso também faz um benefício danado para a gente. Lembrar que a criança, a cabecinha ali, o cérebro dela está em formação. Qualquer prejuízo tem um impacto maior. Então, isso é fato. E muito provavelmente essas crianças têm uma percepção muito maior do que a nossa, os adultos. Então, eles estão realmente sentindo, porque realmente para eles faz muito mal. Se a gente pensar no tipo de luz, se a gente pensar no áudio, né? Então não para nunca de falar, tá sempre alguém falando. Como que são as telas dos desenhos infantis? Por que a galinha pintadinha hipnotiza os bebês? Por quê? Pelo timbre, então é uma vozinha ali mais aguda, que é a predileção da criança. As telas, elas geralmente são frações de segundos, muito colorida, ou seja, existe uma ativação muito grande e é uma ativação receptiva, ou seja, a criança não está tendo uma interação, que é o que ela precisa nesse momento, uma interação com o outro, ela fazer algo e ter um feedback, não, ela está ali simplesmente como um espectador. Então, tudo isso tem interferência no ritmo circadiano, produção de melatonina, interfere na qualidade do sono dessas crianças. Muitas crianças comem na frente das telas e aí a gente tem os problemas também alimentares inerentes a esse hábito. Então, é um ponto importante que a gente sim entende a dificuldade, mas serve aí um sinal de alerta para a gente evitar os excessos e sempre que possível trocar por alguma outra atividade que possa ser muito mais produtiva, que pode ser dentro de casa mesmo, um jogo de tabuleiro, um quebra-cabeça, e aí a gente, adultos e pais, que precisamos usar a nossa capacidade criativa. Sim, exato.
para conseguir levar aí melhor essa situação. Eu só queria passar, porque algumas mães perguntaram na outra live, a referência. É bom só para a gente ter uma referência e se balizar em cima disso, o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria com relação às telas. Então, até 2 anos de idade, 0. Por quê? Porque não tem benefício nenhum para essa criança e, muito pelo contrário, os malefícios superam qualquer possibilidade de benefício. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia, de 6 a 10 anos, máximo de 2 horas por dia. E existe sempre a recomendação dessa quantidade de horas ser de forma fracionada, ou seja, não permitir que a criança fique ali sentada direto na frente da tela 1 hora ou 2 horas direto. Então, é importante a gente conseguir criar outras oportunidades. E as crianças gostam. Acaba sendo uma muleta, porque a criança fica ali hipnotizada na frente da tela, os pais conseguem dar conta de fazer as coisas, mas aos poucos vocês vão percebendo que elas também têm muito prazer em fazer outras atividades que são muito mais benéficas e não têm os prejuízos da exposição ao excesso de telas. E aí o meu convite fica para os adultos também, né? Não adianta a gente não se desconectar e querer que as crianças se desconectem. Eu entendo que é difícil, entendo que a gente, né, hoje tem as redes sociais que são importantes, mas vamos tentar ter os momentos de conexão, ter os momentos de ócio, ter os momentos de relaxamento. É uma proposta, tá? São sempre dados que a gente traz para que vocês possam aprimorar e desenvolver cada vez mais as habilidades, todas as habilidades que vocês precisam. Hoje, especificamente, a gente está falando de criatividade, mas todas as outras, elas são importantes e a gente precisa sempre pensar, puxa, eu preciso ser o exemplo, né? Eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não funciona. Então, se você quer que o seu filho se desenvolva, que tenha mais resiliência, que tenha essa capacidade de controlar, pense como que você está lidando com as coisas. Bom, acho que foi isso. Falamos bastante, como sempre. Achei que a gente ia conseguir encerrar antes de 1 hora, mas sempre estamos aí, quase 1 hora falando. Mas eu acho que foi um ponto importante. A gente quis trazer de forma leve, né, Rê, para que a gente pudesse trazer algumas ideias, mas eu acho que a gente conseguiu ajudar as mães aí a pensar em outras alternativas. Exatamente. A nossa proposta sempre a gente deixa até aqui a nossa frase, qual que é o nosso grande objetivo? Que a gente consiga realmente deixar filhos melhores, porque a gente acredita que crianças melhores, em breve nós teremos, com certeza, um futuro melhor, um mundo melhor. Então, a gente acredita fortemente que cada núcleo familiar, cada pai, cada mãe fazendo a sua parte aí dentro da sua casa é super importante. Imagine todo mundo fazendo isso, cada um aí na sua casa. Então, a gente acredita que para a gente conseguir feitos diferentes, a gente precisa, sim, fazer coisas diferentes e que não é fácil. Mas vale a pena, é um investimento que toda mãe, todo pai quer que os filhos querem essa garantia, essa tranquilidade de que estão no caminho certo e que podem deixar crianças melhores para um mundo melhor. Dinheiro nenhum no mundo paga esse alto investimento e esse legado que você vai poder deixar. Então, para mim, sempre um prazer ter esse bate-papo com vocês, mais uma terça-feira aí falando. Como a doutora Renata falou no começo, na semana que vem a gente vai falar sobre ambiente tóxico, e o que isso significa, quais são os prejuízos, como que a gente pode identificar se o ambiente está tóxico ou não, porque muitas vezes a gente sempre pega uma coisa muito caracterizada, né?
E aí eu quero trazer alguns sinais de alerta, a gente vai falar, eu e a doutora Renata, sobre isso. Será que eu estou oferecendo um ambiente tóxico? O que é um ambiente tóxico? O que isso prejudica o meu filho? Enfim, tem muita coisa aí para a gente conversar. Semana que vem, nosso encontro marcado. Todas as terças, às 16 horas, a gente tem essa aulinha aqui com vocês. E lembrem-se que fica disponível por uma semana. Então, a aula da semana passada, eu terminando aqui, já tiro. Quem não assistiu acabou perdendo, mas tem a chance de compartilhar com as pessoas que não puderam assistir. Então, compartilha com aquela amiga. Isso ajuda muito a crescer, né, o nosso trabalho, porque eu e a doutora Renata, a gente tem como missão difundir esse conhecimento, faz parte da nossa filosofia. Então, se você puder colaborar, se te ajudou de alguma forma, isso sempre ajuda a gente. Exatamente. E agradecemos de coração para quem esteve aqui com a gente, tanto no Instagram, desculpa, porque não sei o que aconteceu com o meu celular, mas aqui no YouTube a transmissão foi ótima. Já ativa aí o lembrete, já se inscreve no nosso canal para que você não fique de fora, não perca nenhuma atualização, porque a gente prepara todas essas aulas com muito carinho e trazendo tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende na nossa prática, na nossa vivência clínica, e o objetivo sempre é ajudar. A gente acredita, sim, que sempre vale a pena aprender mais um pouquinho, afinal de contas, estamos aqui em constante aprendizado, não é, Bárbara? Isso mesmo. Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até